Bom dia pessoal, tudo bem? Eu me chamo Gabriel e hoje eu vou explicar para vocês loops em linguagem C. Então vamos lá. O que são loops? Basicamente, loops são ferramentas que a gente usa na programação para que um código que a gente escreva ele pode repetir várias vezes, ou seja, um comando ele pode repetir. Para que a gente usa loops? Tem algumas situações que a gente precisa fazer um comando, repetir algumas vezes, repetir uma, duas, quantas vezes a gente precisar. A gente pode fazer isso de várias formas. Tem uma forma que é manualmente, ou seja, a gente escreve o comando uma vez, aí escreve o mesmo comando outra vez, quantas vezes a gente precisar. Só que isso é ineficiente. Então, por isso que a gente tem algumas ferramentas para repetir um comando sem necessariamente ter que escrever ele várias vezes. Então, vamos lá. Aqui a gente tem uma situação onde você precisa escrever na tela a palavra oi 5 vezes. Tem algumas formas de fazer isso, umas que são mais eficientes e outras menos. Primeiro, vamos começar mostrando como imprimir a palavra oi. Basicamente, aqui a gente tem o código onde você imprime, você utiliza esse comando aqui, o printf, onde ele imprime na tela o que está dentro do parênteses entre aspas. Aqui eu tenho a palavra oi, então quando eu executar o código, ele vai ler o printf e vai imprimir na tela a palavra oi, que é o que aconteceu aqui embaixo, como a gente pode ver no, na saída da tela, o oi aqui. Então vamos lá. Agora, como que a gente imprime a palavra oi 5 vezes? A gente pode fazer o comando várias vezes, ou seja, a gente pode escrever printf, printf, printf 5 vezes para que imprima. E de fato isso funciona, ou seja, quando a gente vê aqui na tela, na saída, tem oi, oi, oi 5 vezes. Só que imagina que você precisa escrever oi 100 vezes. Aí fica muito ineficiente, porque você precisa escrever o comando 100 vezes e isso é muito ruim. Então vamos lá. Agora as ferramentas que a gente usa para repetir o comando. Vamos lá. Para que a gente não precise repetir ele, existem essas ferramentas que cada uma executa o código, o comando, na verdade, uma determinada quantidade de vezes. E a gente tem três principais formas de fazer isso na linguagem C. A gente usa o for, o while e o do while. Agora eu vou explicar como fazer com cada um desses aqui. Usando o for. Aqui a gente, dentro do for, a gente tem três espacinhos separados por esse ponto vírgula. O primeiro espaço a gente começa dizendo onde que a variável de controle, que nesse caso é a variável i, vai começar. Nesse caso ela começa com zero, ela vai até o menor inteiro, o maior inteiro na verdade, antes do número 5, que é 4. E aqui esse mais mais significa que o i ele está somando uma unidade. Então, como é que funciona? Primeiro, o i ele começa como zero. Aí entra na chave se o i for menor que 5. O i é zero, é menor que 5, então ele vai entrar. Ele entra aqui na chave e executa o que está dentro dessas chavinhas aqui. Nesse caso é o printf. Aí ele executa uma vez, printf imprimiu oi. Agora ele volta para o for, ele soma esse i mais, então o i ele de 0 ele passa para 1. O 1 ele verifica que se for menor que 5 ainda, ele executa novamente. Aí ele passa, soma mais 1, vira 2, aí executa mais uma vez até que seja 4. Então ele executa 0, 1, 2, 3, 4. Isso dá 5 vezes. Então de fato a gente percebe que aqui executou 5 vezes o printf oi. Então vamos lá. Agora o com while, ou a repetição com while. O while, em inglês, ele significa enquanto. Então, basicamente, se a gente for ler aqui, while, ou seja, enquanto o i for menor que 5, ele vai acontecer isso aqui. Então, enquanto isso aqui for verdade, ele vai executar o que está dentro dessas chavinhas aqui. O i ele começa como zero aqui em cima. Esse int aqui significa que o número i ele é uma variável inteira. Então, o i ele começa como zero. E aqui ele vai, enquanto o i for menor que 5. O i é 0, 0 é menor que 5, então ele entra aqui na chavinha e executa. A gente tem
ele vai executar o printf, oi, então vai imprimir oi, e aqui o i ele vai é igual aquilo lá, ele vai somar mais uma unidade. Então o i ele passa a ser, ele estava 0, ele passa a ser 1, e aí como vai ser 1 ali em cima, ele vai é, ele vai executar novamente, porque o i ele ainda é menor que 5. E isso vai executar com o i valendo 0, 1, 2, 3 e 4. E isso vai fazer o printf 5 vezes. Então vamos com o do while. Basicamente, o do while ele é bem parecido com o while. Aqui a gente tem o do, aqui a gente tem o do, que significa faça em inglês, ou seja, ele faz o que está dentro dessas chavinhas enquanto, como a gente já viu, o while significa enquanto, o ir for menor que 5. Aqui o i ele começa como 0, ele entra no do e ele faz isso aqui. Uma diferença com o while é que o while ele verifica antes de entrar na chavinha. Aqui no do ele já vai direto e já executa e depois ele verifica se é menor. Então ele executa uma vez, printf oi, o i ele era 0, ele soma, vai para 1, enquanto o ir for menor que 5. Aqui o i ele é 1, então ainda é menor que 5. Então ele volta para o começo e executa novamente. Aí o i vai para 2, aí ele verifica, 2 é menor que 5, é verdade. Então ele volta no começo e executa de novo. Vai chegar uma hora que o i ele vai ser 4, e aí ele vai somar 4, 5. Aqui ele soma, vai para 5. Quando ele soma para 5, aí 5 não é menor que 5. Então ele não vai voltar no começo, ele vai simplesmente continuar. E aqui acaba o programa. Então, de fato, imprime o oi 5 vezes. Vamos lá, conclusão. As ferramentas de repetição, elas são muito importantes porque elas permitem que você repita um comando sem necessariamente ficar escrevendo ele manualmente. Isso pode ser feito de três formas principais, usando for, while ou do while. E os comandos ele podem ser escolhidos da forma que você preferir, porque como a gente viu, tem como usar um ou outro ali, um substituindo o outro, ou seja, tem como fazer uma mesma coisa usando diferentes ferramentas de loop. Muito obrigado, eu agradeço muito pela atenção e se você puder responder o formulário, eu agradeço muito.